Brasil tem mais de 60 milhões de endividados. Esse é o maior número de devedores registrado nos últimos 5 anos no país. Grande parte deles são jovens, têm entre 18 e 25 anos. Gente nova, mas que já começa a vida no vermelho. No ponto de encontro de hoje, a gente mostra o que leva o jovem a cair na armadilha da inadimplência. Quando a gente olha, a população brasileira está endividada. Nós estamos falando de 67% da população. É muita gente endividada. O exemplo de quem adota medidas para evitar a todo custo se endividar nessa fase da vida. Você sabe que não vai ter dívidas. Você olha lá a planilha, tá tudo azulzinho, é uma sensação maravilhosa, de tranquilidade, de satisfação mesmo. E como ser independente sem se tornar um devedor. Você acaba planejando para comprar X PTO, mas você não compra isso, você quer comprar muito mais e passou um pouco do meu orçamento e eu tenho administrado isso, mas não vou dizer que não é fácil, não. É agora no Ponto de Encontro. Este ano, o Brasil bateu recorde no número de endividados. São mais de 60 milhões de pessoas que têm problemas na hora de pagar as contas. No meio dessa estatística estão os jovens, que logo no começo da vida independente já fecham o mês no vermelho. Mas por que isso acontece? O jovem, de maneira geral, se endivida por N aspectos. É importante que a gente lembre e ressalte que, primeiro, ele tem uma renda normalmente baixa. Ele está se inserindo no mercado de trabalho e, naturalmente, com recursos pagos e cheio de desejos, né? Com um volume de desejos enormes, com uma ansiedade muito grande de fazer a aquisição desses bens. O jovem ele sofre hoje pressões de todas as ordens e também se coloca na condição de um consumo um pouco mais acirrado, e isso faz com que essa necessidade que ele tem, que a gente pode chamar de uma necessidade quase ilimitada, com volume de recursos escassos, com uma renda baixa, ele busque formas alternativas para cumprir isso, muitas vezes levando isso ao endividamento. E um outro elemento muito importante também de se colocar é que o jovem está sempre numa situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Ou seja, em processos de reestruturação, em processos como a gente está vivendo essa crise econômica de reestruturação das empresas, muitas vezes são os primeiros a serem mandados embora e com maior dificuldade muitas vezes de conseguir a sua recolocação, dado a ausência de experiência, e isso faz com que ele passe mais tempo sem remuneração, se já assumiu compromissos em períodos anteriores, aquilo que era um endividamento torna-se uma inadimplência e difícil de ser resolvido para frente. O endividamento em si não é uma coisa ruim. O endividamento ele propicia que você alcance objetivos, mas o que é ruim no endividamento é quando ele é maior que a capacidade de pagamento. Isso que deve ser evitado a todo custo. As pessoas não têm essa noção de zelo, cuidado, disciplina, equilíbrio, controle. Como que você vai buscar, vai querer isso do jovem? Quando esses fatores não estão reunidos, é que se dá o descontrole financeiro e, consequentemente, o aumento da inadimplência. Se nós pensarmos num casal jovem que acaba de casar e que está pagando aluguel e sai do aluguel para a sua casa própria, mesmo que ele tenha que pagar um financiamento de 10 anos, se a gente pensar que o valor da parcela do apartamento seja compatível ao valor do aluguel, e que, portanto, ele está deixando de pagar uma dívida para os outros, uma despesa para os outros, para pagar uma dívida de um financiamento, onde ele vai ter um imóvel no final, esse endividamento é ótimo, é excelente. Então, nesse sentido, essa ansiedade de ter o apartamento e a compra de um apartamento financiado e que vai se pagar ao longo de um período longo, o coloca, sem sombra de dúvida, como um endividado. Agora, essa parcela é compatível ao seu orçamento, esse financiamento, esse empréstimo, essa dívida, ela é em função de uma evolução patrimonial, então isso é positivo. Um jovem que está se endividando, mas ele tem uma pretensão de estudar e buscando no seu estudo uma ascensão social, com oportunidades de trabalho que vão levar ele a uma melhor remuneração, isso também é positivo. Então, o problema é quando a gente se endivida, muitas vezes, sem ter uma contrapartida que nos alavanque. E isso nos preocupa. Existem dois tipos de gastos. Existe o gasto que ele gera uma renda.
O gasto que gera uma renda é o chamado investimento. Então, por exemplo, você faz uma aplicação financeira. Este gasto vai lhe gerar uma renda no futuro. Isso é um investimento. Existe um outro tipo de gasto. Aquele que não gera renda nenhuma. Pelo contrário, ele consome o seu dinheiro. Esse gasto que só consome o seu dinheiro são as chamadas despesas. E esses gastos que precisam ser evitados, precisam ser racionalizados, precisam ser conhecidos. É necessário conhecer esses gastos para só incorrer nessas despesas, nesses gastos imprescindíveis. Isso que nós não temos, aí eu não digo só o jovem, isso que nós não temos e que faz com que no futuro a gente incorra nessa falta de educação financeira, que nós podemos até abordar o que é educação financeira. É isso que a gente precisa evitar para não ter um descontrole futuro. Uma pesquisa feita pelo SPC mostrou que 25% das pessoas que moram sozinhas estão com o nome sujo. Na hora de assumir todos os gastos da casa, algumas contas acabam saindo do controle e o resultado são dívidas e mais dívidas se acumulando. Mas então, de que forma o jovem deve se planejar para finalmente sair da casa dos pais, mas não entrar nessa estatística? Se você é maior de idade, iniciou os estudos na faculdade ou já está até trabalhando, imagino que em algum momento já te passou pela cabeça a ideia de morar sozinha, não é mesmo? As vantagens podem ser inúmeras, mas e na hora de pagar as contas? Segundo os dados da SPC Brasil, 79% das pessoas que vão morar sozinhas não se planejam financeiramente para isso e 66% não controlam os gastos mensais. A Vanessa, de 28 anos, resolveu alugar um apartamento há pouco mais de 2 meses e já sentiu o peso da responsabilidade. Além da nova moradia, a lista de despesas é grande. Gás, energia elétrica, celular, TV a cabo, internet e combustível são apenas algumas delas. E com essa lista de contas a pagar, a contadora já admite o receio de cair na armadilha do crediário. Eu achei que eu tinha me planejado, na verdade, né? Pensei muito, falei, vou guardar um dinheiro, que na verdade não foi suficiente, porque as coisas hoje em dia são muito caras e aí você acaba planejando para comprar XPTO, mas você não compra isso, você quer comprar muito mais e passou um pouco do meu orçamento e eu tenho administrado isso, mas não vou dizer que não é fácil, não. E você já chegou então a ficar no vermelho nesses 2 meses, não? Sim. Chegou a ficar? Já. E você sabia que aproximadamente 25% das pessoas que vão morar sozinhas ficam endividadas ou não tinha? Eu não imaginava isso. Fiquei surpresa é muitas pessoas, né? É bastante gente. Então eu acho que eu tô na estatística. Mas a gente resolveu te ajudar e trouxe um professor de finanças da PUC Campinas que vai te dar algumas dicas aí para você sair logo dessa estatística. Ai, muito bom. Vamos lá? Agradeço, obrigada, viu? Vamos lá. Então, professor, agora que a gente já conhece um pouquinho da história da Vanessa, a gente pode tanto auxiliá-la como auxiliar o nosso público, né? Eu gostaria de te começar perguntando, então, se existe uma fórmula exata, né, uma receita de bolo para a gente poder controlar as nossas despesas e não entrar aí em dívida? Dizem que receita menos despesas, o que sobrar vai para a poupança. Eu não gosto dessa fórmula. A fórmula ideal é receita menos poupança igual às minhas despesas. Portanto, eu primeiro preciso guardar o dinheiro. O restante, aí sim eu posso gastar. E aí, para facilitar, a gente vai chamar isso de potes do dinheiro. E eu vou colocar esse dinheiro em 6 diferentes potes. O primeiro pote, então, é o da conta da independência financeira. 10% eu reservo para minha poupança, vou guardar para minha aposentadoria. 55% eu guardo para poder gastar com a minha sobrevivência. Aí vai entrar habitação, vai entrar, enfim, tudo aquilo que eu gasto para o meu dia a dia, para minha sobrevivência. Parte do dinheiro, eu vou colocar 10%, eu vou guardar para economia, e aí é para eu fazer uma grande viagem, para eu fazer uma reforma na minha casa, se eu precisar como uma emergência para consertar um carro. 10% eu guardo para educação,
Ah, mas eu já estou formado. Não tem problema. Vai fazer uma pós-graduação, vai se especializar, vai fazer um curso, vai assinar uma revista internacional. Então eu preciso ter uma reserva financeira para a educação. Parte eu vou guardar para lazer e diversão, porque eu também preciso aprender a guardar o dinheiro e me divertir dentro do meu limite de gastos. E uma parte para poder presentear as pessoas. Eu costumo indicar 5% só, que eu guardo para poder dar um presente do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, quero presentear uma amiga, um amigo, vou conhecer a casa nova, quero levar um presentinho, eu tiro o dinheiro desse pote. A Vanessa, ela comentou com a gente que tem a planilha dela lá, mas tem 2 meses que ela não consegue muito bem, porque ela tá gastando por impulso, é isso, Vanessa? Isso, até porque por querer as coisas... a mulher é assim, sempre gosta do mais caro, né? Ah, por que não comprar isso? Ah, se eu posso pagar um pouquinho mais, não tem problema, eu consigo. E nisso, entendeu? Eu me planejei, mas não me planejei tanto. É muito importante ter anotado aquilo, saber qual é o limite do que você pode gastar para não cair nesse tipo de armadilha, tá? Mas a gente sabe, né, e não é só mulher, homens, mulheres, enfim, todo mundo gosta de coisas bacanas dentro de casa, gosta de comprar aquilo que é melhor. Agora, nem sempre isso cabe no nosso bolso e a gente precisa ter consciência disso. Eu, por exemplo, gostaria de ter um carro muito melhor do que eu tenho hoje, mas o que eu tenho é o que eu consigo pagar. E isso não engloba só o valor do veículo, mas é o imposto que eu pago, é o seguro, é a manutenção do carro. Então tudo isso eu preciso levar em conta no momento que eu faço a aquisição de um bem. Mas aí entrei na dívida, e agora? O que eu faço? Bom, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa é que a partir do momento que eu estou endividado, eu preciso entender para onde o meu dinheiro está indo e se eu tenho condições de estancar ou não essa dívida. Por exemplo, muita gente faz dívida no cartão de crédito. E o cartão de crédito hoje tem os juros mais altos do mercado. Então o que eu preciso fazer? Quebrar o cartão de crédito, não comprar mais, não utilizar mais esse tipo de crédito, entrar em contato com a operadora e negociar essa taxa de juros. Normalmente, quando você se dispõe a pagar o seu credor, você consegue, na negociação, uma taxa que caiba no teu bolso. Mas precisa honrar o seu compromisso. Legal, professor. Então espero que a gente tenha conseguido aí ajudar a Vanessa e todo mundo que está nos assistindo. Nós vivemos numa era que nós podemos chamar aí, como existem algumas teses de doutorado, da era do imediato. E o jovem que é muito ansioso, que é pego numa geração, nós estamos numa geração onde as coisas são instantâneas, onde você manda um recado, um zap, né, um e-mail, e você quer a resposta instantaneamente. Diferente de gerações que se mandava uma carta que se levava uma semana para chegar. Esses momentos diferentes também são trazidos para o consumo. E as pessoas muitas vezes acabam antecipando o consumo quando deveriam esperar um pouco, colocando-se naturalmente numa situação de vulnerabilidade. Desde já o jovem precisa fugir de cheque especial. Desde já o jovem precisa fugir de parcelamento de cartão de crédito. Desde já ele não pode incorrer em desperdícios. Ele precisa entender que todo gasto pode ser otimizado. Não dar espaço para o desperdício, como eu gosto de dizer. Isto que tem que acontecer desde já, para que no futuro não ocorra esse descontrole financeiro, esse endividamento maior que a capacidade de pagamento, que é o endividamento que a gente chama de endividamento grave. Quando a gente pensa num jovem inadimplente que está iniciando a sua carreira profissional, são dificuldades, na verdade, que vão se arrastar por um longo período ainda maior do que ele tem. O jovem no processo de seleção, hoje todas as empresas praticamente fazem isso, né? Tem a sua vida devastada, seja nas redes sociais ou seja nos instrumentos de busca. É muito comum a consulta do CPF, embora as pessoas normalmente não tornem isso de maneira explícita. Sobretudo para alguns segmentos, em especial dentro das áreas financeiras das empresas ou dos serviços financeiros como bancos, corretoras. Aquele que não tem condição de gerir a própria situação financeira, como é que pode ajudar uma empresa a ter uma situação financeira melhor? Muitas vezes isso, como o jovem não tem no seu currículo uma experiência necessária
que cria um diferencial para a sua contratação, normalmente elementos básicos para verificar qual é a condição que esse jovem tem para se dedicar exclusivamente ao trabalho, são levados em consideração. É muito importante a gente ter clareza de que uma pessoa que está muito preocupada com as suas dívidas, com as suas preocupações financeiras, inevitavelmente traz isso para os seus relacionamentos pessoais, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de estudo. E se eu tenho um jovem que não tem essas preocupações, é claro que ele pode ter uma energia maior dentro do mercado de trabalho. Os analistas acabam acompanhando isso, né? Há uma preferência por se contratar pessoas que têm uma condição financeira estável, em detrimento daquelas que têm algum complicador financeiro. Uma pesquisa recente mostrou que 32% dos jovens não faz nenhum tipo de controle financeiro. Sem ter noção do quanto se gasta, muitos deles acabam fechando o mês devendo uma média de R$ 460. E se a palavra-chave para não virar um devedor é planejamento, tem gente que contraria essa estatística e serve de exemplo para muitos por aí. De acordo com o levantamento do Serasa, são mais de 9 milhões de jovens endividados no Brasil. Mas o Matheus e a Adriana vão na contramão das estatísticas e dão exemplo que com planejamento e organização é possível ficar bem longe das dívidas. Tudo o que é gasto pelo Matheus é planilhado e atualizado em cada movimentação. Matheus, você já se endividou alguma vez? Não, Rafa, nunca me endividei. Sempre fui muito criterioso com essa parte financeira. Desde pequeno, sempre fui bem chato. E o máximo que eu cheguei de passar algum aperto foi quando eu fiz a aquisição do meu carro, onde eu paguei o valor integral à vista e não tinha calculado na época, por exemplo, IPVA, gastos adicionais. Então eu fiz a aquisição do meu carro à vista e não tinha calculado esses valores extras no orçamento. Então passei um pouco de aperto ali de 2 a 4 meses, mas nada de dívida. O estudante tem uma estratégia criteriosa para manter as finanças em ordem. Eu procuro fazer a seguinte analogia, eu procuro me enxergar como uma empresa que mensalmente tem uma receita, uma empresa que tem despesas fixas, tem despesas variáveis e no finalzinho quer deixar aquela margem de lucro. Eu trago essa analogia para a minha vida, por exemplo, a receita mensal seria o meu salário. As despesas fixas é tudo aquilo que eu entro no mês com a obrigação de pagar. Por exemplo, a minha faculdade, convênio médico, odontológico, combustível do carro. Então eu pego esse salário que eu tenho e subtraio toda a despesa fixa. Aí eu fico com um valor livre que eu sei que eu tenho para gastar dentro daquele mês. Com toda essa organização, com todo esse planejamento, eu queria que você contasse então quais são os seus planos aí para o futuro. Partindo daquele legado do salário que eu recebo, é com o intuito de, lá na frente, me proporcionar alguma coisa, investimentos, por exemplo. Eu tenho vontade de fazer um intercâmbio, eu tenho planos de um dia casar, ter filhos, e para isso você precisa morar em algum lugar, precisa ter uma casa. Então fazer um investimento, adquirir um imóvel. E também uma coisa muito importante é para eventuais emergências, porque a nossa vida, o nosso dia a dia, ele não é programado. Então você precisa ter um resguardo não só para investimentos futuros, mas para uma eventual urgência que você possa ter dentro do mês. E o que ainda é um sonho para o Matheus, a Adriana já conseguiu realizar. Então, Adriana, conta como que é concretizar o sonho aí de comprar o seu apartamento. É difícil, tem que ter bastante planejamento, tem que colocar todas as contas no papel para poder conseguir ter o apartamento, comprar o apartamento e ter condições de pagá-lo, porque é difícil. E como que foi esse planejamento para comprar o apartamento? Eu peguei a planilha e dentro da planilha eu já coloquei, eu vou gastar tanto por mês do apartamento e fui vendo até o final do ano quanto ia dar, até o próximo ano se eu ia ter condições. Aí eu vi que vendendo o carro eu ia ter, aí não tive dúvidas, eu optei pelo apartamento. A planilha também é uma ferramenta utilizada pela publicitária, mas não a única. Para manter o controle e fugir das dívidas, ela faz uma previsão dos gastos, geralmente com valor superior às despesas habituais, e paga as contas assim que as recebe. O que você poderia falar que vale a pena ter essa organização? Vale muito a pena para você saber quanto que você pode gastar até o final do ano ou até o próximo ano. Dá para fazer essa planilha bem completa, né? E assim, você sabe que não vai ter dívidas. Você olha lá a planilha, tá tudo azulzinho,
É uma sensação maravilhosa, de tranquilidade, de satisfação mesmo. A base do orçamento doméstico é o planejamento. O planejamento é importante para tudo na vida do jovem, na vida das pessoas, né? O planejamento, ele viabiliza sonhos, o planejamento pavimenta o futuro. Então, o planejamento é importante em todas as situações. E é a base para o orçamento doméstico. Como elaborar um orçamento doméstico? Através de registro. Registro do quê? Registro de todos os gastos. Registro de todos os ingressos de dinheiro. Se faz uma planilha, hoje tem uma série de aplicativos sobre isso que o jovem gosta muito, né? Onde você registra conta a conta, gasto a gasto, dia a dia, mês a mês. Possibilita que você responda a perguntas do tipo: quanto eu gasto por mês? Quanto eu gasto por ano? Quanto eu ganho por mês? Quanto eu ganho por ano? Aonde eu gasto o meu dinheiro? O planejamento que viabiliza o orçamento doméstico, o produto final dele, olha que coisa interessante. Ele revela o destino de cada centavo que entra e sai do bolso do jovem. Imagina você criar essa cultura desde agora, desde já. Eu gosto de falar assim: registre seus gastos hoje e sempre. Revise seus gastos hoje e sempre. Planeje seus gastos hoje e sempre. É muito bom, né, desde logo, o jovem perceber o destino de cada centavo que entra e sai do bolso dele. As possibilidades de utilizar instrumentos de controle financeiro se ampliaram muito, né? Não é incomum nós encontrarmos jovens com aplicativos das suas planilhas orçamentárias, com seus planejamentos financeiros em seus celulares. Isso efetivamente acontece hoje com uma assiduidade maior do que no passado. Mas é fato, em contexto, que a ausência de inexperiência de parte dos jovens faz muitas vezes com que metam os pés pelas mãos e que se excedam em relação ao consumo para além daquilo que ganham. A oferta de crédito fácil também é uma armadilha para os jovens, né? Muitas vezes nós temos empréstimos colocados à disposição desse público jovem, até em função das expectativas que se tem em relação a ele, e alguns, em função da impulsividade, acabam se colocando em relação ao endividamento financeiro. É muito fácil para o jovem falar de sexo, mas se você perguntar a ele quanto ganha, isso parece uma ofensa. E aonde ele gastou o dinheiro dele, talvez uma ofensa maior ainda. Nesse contexto, talvez tenhamos que vencer mais alguns tabus que estão colocados. Eu sempre gosto de dizer que o importante é a atitude dele para com o endividamento, né? Adoção de medidas para tirar isso da frente. Então ele precisa recorrer a pessoas, a colegas, a amigos, se for o caso, conversar com o gerente de banco, né? Com os professores. Mas vale sim muito a pena a atitude dele nesse momento, a postura proativa dele no sentido de sair desse endividamento. Agora, ele só vai sair disso na hora que ele conhecer todos os seus gastos, para ver onde ele pode cortar, o que ele pode tirar da frente, e para isso ele tem que registrar no orçamento doméstico. Seja no cartão de crédito, no empréstimo para amigos, no pagamento da faculdade ou no carro, estar no vermelho complica muito a vida de quem fica inadimplente. E para fazer as pazes com o bolso, o segredo é simples: paciência e planejamento. Reconhecer que está numa condição financeira ruim é o primeiro passo para poder sair dela. Muita gente não quer fazer isso, não quer nem olhar o saldo negativo na conta do banco. Então, reconheceu? Aí sim, aí nós vamos trabalhar para estruturar então isso. É relativamente simples, é partir para a elaboração do planejamento financeiro. Basicamente, levantando então quanto ganha e quanto gasta por mês, para saber se essa é uma situação estrutural ou se é uma situação efêmera. Em algumas situações, as pessoas efetivamente gastam mais do que ganham e por isso se endividam, mas em outras não. Existem pessoas controladas que gastam menos do que ganham. Mas, em função de uma intempérie, de uma situação circunstancial, algum problema, uma emergência, ajudar um parente, ajudar um amigo, emprestar o dinheiro,
o coloca numa situação de vulnerabilidade e, consequentemente, com uma dificuldade maior de sair. Hoje existe muita facilidade, principalmente para os jovens, mesmo para aqueles menos aptos, a baixarem aplicativos ou planilhas que nos permita organizar financeiramente isso. Qualquer site de busca vai lhe trazer ótimas opções por isso. E aí, dessa forma, basta ao jovem disciplina. Nós temos que saber tudo sobre a nossa vida financeira. Mesmo para o jovem, mesmo para o adulto, é necessário se conhecer tudo sobre a vida financeira. Eu gosto de deixar como mensagem que ter uma vida financeira organizada faz muito bem para o nosso interior e também faz muito bem para o nosso bolso. Para o jovem, a primeira grande dica que eu daria é: em relação ao consumo, é aquilo que você quer ou que os outros querem? Essa é uma pergunta que ele deve fazer com relativa frequência. A segunda grande dica é ter temperança, porque muitas vezes a expectativa que ele tem é que se ele não for naquele final de semana, naquele show, o mundo vai acabar. É só hoje, é amanhã, eu tenho que trocar o meu celular, eu tenho que trocar o meu carro, porque a mídia é muito forte. E nesse aspecto, lidar com isso com um pouco mais de serenidade. Realmente eu preciso fazer esse gasto nesse primeiro momento? Agora, a maior de todas, inevitavelmente, é fazer um planejamento financeiro, né? Qual é a minha verdadeira realidade financeira? Por último, uma coisa muito importante, que é muito difícil para o jovem, ele tem que aprender a dizer não. Dizer não não é fácil, mas ele tem que dizer não em algumas circunstâncias, sobretudo para aquilo que é óbvio que não vai dar certo. Por exemplo, emprestar o seu cartão ou uma folha de cheque para um amigo porque o amigo não está com o nome sujo. Esse é um tipo de coisa que não se faz. Assinar contratos como avalista porque eu tenho alguém, isso é um tipo de coisa que não se faz. Comprar um presente para quem você está apaixonado, seja o seu pai, a sua mãe ou outra pessoa qualquer, além do quanto você tem de recursos. Isso é uma coisa que não se faz. Ter que ir a um evento, uma balada, ou ter que fazer algo, uma viagem que está além das suas posses. Isso são coisas que não se faz. Seja com terceiros, seja consigo, aprender a dizer não é o primeiro passo para não ter problemas financeiros. Então, de uma forma modesta, mas tentando ajudar, em algumas circunstâncias é preferível dizer um não, doído num determinado momento, do que ficar sofrendo com um sim por um período muito longo. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Na nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube, você confere essa e outras produções da TV PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau!